Inveja e ciúme. Quem não sentiu inveja ou ciúme em algum momento da vida, levanta a mão. É difícil a gente até aceitar a ideia da inveja. O ciúme a gente fala, né? Ah, um ciúminho aqui, outro lá, né? A gente sente, mas inveja não. Inveja é uma coisa muito feia, né? Mas a gente tem inveja, a gente sente inveja, né? Como é que será que funciona? Como é que é a inveja? Como é que ela se manifesta? Porque o ciúme, na realidade, ele está associado à inveja. O ciúme seria a inveja que eu tenho do outro que ameaça a ter aquilo que eu tenho, seja uma pessoa, seja um cargo, seja um objeto. Pois bem, e por que a gente sente inveja? Porque a gente é ruim? Porque a gente é espírito inferior? Bom, o Aristóteles, que já 4 séculos antes de Cristo já diziam muita coisa, que depois Jesus até reafirmou, ou disse de uma maneira assim mais detalhada, mais objetiva, dizia o seguinte, lá na sua obra A Retórica, que o ser humano ele é caracterizado por 14 paixões. E por paixão ele não só via coisas negativas, coisas positivas e negativas. E as 14 paixões indicadas por Aristóteles eram as seguintes: cólera e calma, uma sempre antítese da outra. Amor e ódio, temor e confiança, vergonha e impudência, favor ou obsequiosidade, né? E inveja, compaixão e indignação, admiração e reverência ao desprezo. Então são essas as paixões humanas. E ele destacava muito a inveja. Ele dizia o seguinte, que a inveja ela se traduzia como um pesar pelo sucesso do outro. Ou seja, ao ver alguém com sucesso, eu me sentia mal. E mais ainda, ele dizia que uma condição básica para que a gente sinta inveja é que o outro tem que ter uma proximidade conosco. Que nós não invejamos as pessoas muito inferiores a nós, mas também não invejamos aquelas muito superiores a nós. Para que a inveja surja, ela ocorre no mesmo nível, mais ou menos. Por exemplo, a gente até dá um exemplo, né? Eu estou numa empresa, eu sou auxiliar, acima de mim, abaixo de mim tem um ajudante geral, chamado peão, né? Mas eu sou um auxiliar, né? E ainda quando coloca auxiliar administrativo, aí então a coisa melhora, né? Acima de mim tem um assistente, né? Aí vem o supervisor, o coordenador, o gerente, o diretor, né? Aquela escadinha. Se eu sou auxiliar, eu não vou invejar o diretor, porque tem uma distância muito grande, né? Mas eu invejo o assistente que está acima de mim. Aquele que foi promovido era auxiliar que nem eu, e promoveram ele e não eu, né? Se eu for assistente, eu vou invejar o coordenador. Se eu for coordenador, eu invejo o supervisor. Essa ideia de que os iguais estão sujeitos a sentir inveja e ser invejados se comprova numa outra ideia através de uma outra ideia de Aristóteles. Ele diz o seguinte, que todos aqueles que conseguem um objetivo, todos aqueles que conseguem atingir um objetivo, serão invejados por aqueles que fracassaram. Por quê? Imagina, você tem alguém na tua família, teu irmão, né? Ah, irmão, a gente não sente inveja? Sente. Oh, como sente. Aí o irmão conseguiu se dar bem na vida. O irmão que não se deu bem na vida, ele sente inveja. Ou ele torce, ai, que bom que você, pelo menos você conseguiu na nossa família. Aquilo é da boca para fora, né? A gente fica, né? Olha só que coisa interessante. Ovídio, que era um poeta grego,
que viveu próximo da época que nasceu Cristo, ele personificava poeticamente a inveja, e talvez tenha sido um daqueles pensadores que mais conseguiu traduzir esse sentimento. Vejam só, a inveja habita no fundo de um vale onde jamais se vê o sol. Nenhum vento o atravessa, ali reina a tristeza e o frio. Jamais se acende o fogo, há sempre trevas espessas. A palidez cobre seu rosto. Seu corpo é descarnado, o olhar não se fixa em parte alguma. Tem dentes manchados de tártaro, o seio esverdeado pela bile, a língua úmida de veneno. Ela ignora o sorriso, salvo aquele que é excitado pela visão da dor do oponente ou adversário. Assiste com despeito o sucesso dos homens, e esse espetáculo a corrói. Ao dilacerar os outros, ela se dilacera a si mesma, e este é o seu suplício. Uma descrição perfeita da inveja, né? E de tudo aquilo que então, assim mesmo, nós continuamos a perpetuar esse tipo de relação, né, com os outros, com inveja, com ciúmes. Tem uma psicóloga, né, uma seguidora de Freud, né, a Melanie Klein, que ela escreveu uma obra muito interessante chamada Inveja e Gratidão. Ela diz que os dois sentimentos estão sempre ali juntos e criando uma espécie de um conflito interno, porque você sente inveja e gratidão às vezes da mesma pessoa, e é isso que nos causa tanta tortura. Ela diz que a inveja é um sentimento fundamentalmente ligado à pulsão de morte, ou seja, a tudo aquilo que se refere ao nosso lado mais obscuro. Ou seja, a inveja não é querer ter o que o outro tem. Não, isso não basta para a inveja. É querer ter o que o outro tem. Não querer ter o mesmo, mas querer o que ele tem. E, mais ainda, não querer que o outro tenha. Será que é assim mesmo? Tem um outro estudioso chamado Eliseu Júnior, que ele publicou um artigo muito interessante falando sobre complexo fraternal, fonte do ciúme e da inveja. Ele explicava mais ou menos assim: complexo de Édipo, a maioria de nós já ouviu falar, né? Aquele sentimento tão conturbado quanto contraditório em que nós, teoricamente, sentimos em relação aos nossos pais. Amamos um e odiamos o outro, né? Isso de uma maneira muito figurada, muito simbólica, na maioria das vezes. Mas a ideia é mais ou menos assim, aquela difundida por Freud e seus seguidores, né? De que eu odeio o sexo igual ao meu, aquele genitor do meu sexo, e amo e desejo a do sexo oposto, né? Enfim, mas isso não se restringe só à relação entre nós e os nossos pais, não. Isso a coisa pega em todas as nossas relações. E o Eliseu, ele fala o seguinte, que o complexo fraternal é a hostilidade que a criança manifesta em relação aos irmãos ou rivais. E quando ele está falando de criança, lembrando que como espírito somos todos crianças, né? Despertada pela ocorrência ou pela possibilidade de perda ou divisão entre si dos carinhos dos pais. Alguém aqui é irmão mais velho? Né? Eu sou o irmão mais velho de uma renca de 6 filhos. O que acontece com o irmão mais velho quando nasce o irmão mais novo? É festinha? Fica contente? Ai, que bom! Agora eu tenho um companheirinho, né? Vou dividir a atenção do papai e da mamãe com essa criatura que Deus mandou para dividir todo esse meu mundo, todos esses carinhos. Como eu estou feliz com este pimpolho que está vindo agora. Não é assim, né? É muito humano e natural que a criança
que é avisada que a mamãe está grávida, ela se sinta enciumada, invejando aquele ser que vai receber todas as atenções. Mas aí o papai e a mamãe arranjam uma solução, faz mais um filho. E a situação piora porque veio o do meio. Porque tem o xodó, que é o último, e aquele que é o exemplo, que é o mais velho. O do meio fica esquecido, né? Quem é o segundo filho numa renca de 3 sabe como é que é a história. Pois bem, gente, imaginem vocês que isso que a gente está comentando até de maneira bem-humorada, na realidade traduz muitas tristezas, muitas tragédias às vezes, decorrentes dessa dificuldade em em vivenciarmos o partilhar das coisas boas, sendo coisas boas até mesmo os nossos pais, né? Ou de repente uma condição melhor que a gente tenha, tal, enfim. Todo mundo aqui já ouviu falar no mito ou na história, se alguns preferirem, de Caim e Abel. Todo mundo conhece a história? Caim e Abel? Pois bem, eu vou relembrar alguns trechinhos. Eva e Adão tiveram o primeiro filho, chamado Caim. Depois de algum tempo, viram que a coisa era legal, fizeram mais outro, certo? E nasceu Abel. Cresceram muito unidos, se amavam perfeitamente. Vejam, eram irmãos. Aquela condição básica de Aristóteles para nascer inveja, primeiro tem que estar no mesmo nível, né? Então eram irmãos. Naturalmente o Caim deve ter ficado meio ressabiado quando chegou Abel, mas tudo bem, era só os dois, né? Aquele monte de bicharada lá para brincar. Enfim, cresceram, se tornaram adultos. Caim assumiu a função de agricultor. Ele era um lavrador, ele cuidava da terra, plantava, tal. E Abel passou a cuidar da pastagem. Ele era um pastor, então ele criava lá os bezerrinhos, tal. E os dois iam indo. Chegou um belo dia, Caim foi fazer uma oferenda a Deus, como está lá na Gênesis, né? Ofereceu lá os frutos da terra para Deus. Deus olhou, legal. Aí Caim pegou, escolheu um novilhozinho lá bem, né? Parrudinho, e ofereceu em holocausto a Deus. Aí Deus, pô, Abel, mandou bem, hein? Né? Naturalmente vocês não vão encontrar essas palavras na Bíblia, mas é uma tradução atualizada. Mas Deus, segundo está lá, olhou para Abel e falou assim: meu garoto, ó, supimpa. Caim viu aquela manifestação de Deus e não falou nada dele. Como é que ele ficou? Pé da vida. Olhou assim e ficou tão revoltado que lá numa certa, mais adiante, Deus, eu vou até falar direitinho porque senão o pessoal vai dizer que eu falei errado. Ó, Deus chega e fala para Caim: Caim, por que estás tão irado? E por que está abatido o teu semblante? Olha só que coisa interessante. Aquele desconforto, aquele sentimento de raiva, de mágoa, aquela inveja, já tinha transtornado ele a ponto de modificar até o semblante. Aí Deus continua: Caim, se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Porque Deus sacou que ele estava a pau da vida, vibrando negativamente, falou: oh, dá uma repensada, pensa bem. Mas se procederes mal, ó, Deus já lendo as intenções de Caim, o pecado estará à tua porta, espreitando-te. O pecado vê as intuições negativas, né? Os nossos amiguinhos que querem se valer dos nossos pensamentos invejosos. Mas tu deverás dominá-lo. Como a gente sempre fala, a obsessão, ela só é vencida não com a ajuda do plano espiritual, mas com a minha vontade em querer lutar contra as minhas tendências, que é a porta para o pecado, né? Pois bem, Caim ouviu tudo aquilo, fez ouvidos de mercador, e aquela inveja foi crescendo. Ele só lembrava do outro tendo sucesso e ele não,
e eram igual a ele, e pior, mais novo que ele, com tanto sucesso. Caim então disse a Abel: vamos ao campo, dar uma voltinha. E lá Caim matou Abel. Na realidade, Abel já estava morto dentro de Caim antes mesmo dele ter convidado o irmão para ir para o campo. A decisão já estava tomada. Ele já não tinha vínculo afetivo de amor por aquele ser, mas ele precisava eliminá-lo. Por quê? Não havia na cabeça dele, a inveja não era com relação ao que Abel possuía, mas era em relação ao próprio Abel. Ele tinha que eliminá-lo, porque ele poderia sempre estar produzindo coisas boas, sendo reconhecidas. Então Caim toma essa decisão. Vejam só, essa relação de igualdade que Aristóteles dizia acontece porque eles são irmãos. Não é um muito superior que o outro. Um é ali, pau a pau. E Abel, como Caim, ambos trabalham numa atividade muito parecida, né? Ou seja, um é lavrador e o outro é pastor. Mais uma vez, isso demonstra como o ambiente profissional pode nos ensejar, às vezes, muitas invejas, né? Mas não é só ambiente profissional, né? Às vezes no ambiente social comum, né? A competição, então, entre irmãos, ela se estabelece já desde o começo, porque são irmãos, um quer fazer mais bonito que o outro. O problema é quando fica evidenciado aos olhos de um que o outro está sendo valorizado mais. E às vezes nem é isso. Há um reconhecimento momentâneo, mas é o suficiente para despertar a ira pela inveja. Olha só, tem uma outra passagem da Bíblia, muito do Evangelho, do Novo Testamento, muito interessante. Vocês já ouviram falar daquela passagem do filho pródigo? Conhecem? Sobre o que fala a parábola do filho pródigo? Né? É um pai que tem 2 filhos, né? E geralmente é contado assim: um filho irresponsável que sai para o mundo, aí perde tudo, aí volta arrependido e o pai recebe em festa. Aí o pessoal geralmente fala assim: essa parábola fala da irresponsabilidade, fala do perdão que o pai perdoou, né, os erros do filho. Essa parábola fala de inveja. Quer ver? A historinha começa assim. E é uma das poucas passagens onde os personagens não têm nome, né? Disse assim: tem um homem que tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. O mais velho cuidava do campo e o mais novo chega para o pai e faz o seguinte discurso: pai, eu quero minha parte na herança, aquela que eu tenho direito, porque eu quero ir para o mundo, eu quero descobrir o mundo, eu quero me aventurar, quero ser feliz. O pai, ponderado, aceita, faz lá as continhas dele, vai lá no contador, pega lá, faz uma avaliação de tudo, reserva aquele valor que pertence ao filho, porque é a herança dele, e dá nas mãos do filho, e o filho sai para o mundo. O filho sai para o mundo, e o que acontece? Ele vai, depois de algum tempo, ele vai para um país distante, ele perde tudo. Faz uns negócios que não dá certo, tal, e perde tudo. E aí se vê na iminência de pedir ajuda, esmolar nas ruas, e consegue, com muito sacrifício, um emprego para cuidar de porcos. Vocês sabem que a tradição judaica vê o porco como um animal imundo. Imagina, isso significa que ele estava trabalhando no pior trabalho, com porcos, animal mais desprezado. E aí o que ele faz? Ele pega, ao trabalhar com os porcos, ele está com muita fome e ele pede comida, inclusive está disposto até a comer as vagens que são dadas aos porcos, mas falam para ele que ele não pode, porque ele primeiro tem que trabalhar, depois vai comer. E ali nesse sofrimento ele faz uma reflexão. Olha só, ele faz uma reflexão, e a reflexão que ele faz é a seguinte: meu Deus, como eu errei, eu quis me aventurar, perdi tudo.
E hoje estou aqui passando essa miséria, essa situação por conta das minhas decisões. Caramba, meu pai tem tantos empregados que são tratados tão bem, que hoje, nesse momento, devem estar se alimentando muito melhor que eu. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar meu pai, pedir perdão por tudo que eu fiz e pedir que ele me aceite não mais como filho que eu não mereço, mas como um reles, um simples empregado, para que eu possa fazer jus a receber a comida que eu busco, enfim. Olha a postura dele. Aí ele vem então procurar o pai. Quando o pai é notificado pelos empregados que o filho está de volta, o que ele faz? Vamos fazer um churrasco, gente, né? Som na caixa. Colocou o pessoal lá para tocar, fizeram mandou lá sacrificar um novilho mais parrudo que tivesse, e vamos lá. E a festa está rolando. E falei, vistam meu filho com as melhores roupas, coloque um anel nele, uma sandália. Ou seja, ele é reconduzido ao seio da família em alegria por ter retornado. Aí o irmão mais velho, aquele que dá um duro danado, estava lá suando, volta para casa e vê aquela muvuca, pergunta: o que está acontecendo? Que se sucede? Aí os empregados falam: não, seu irmão voltou. O quê? E o seu pai está fazendo uma festa. Chame meu pai. Ele nem entrou. Ele se negou a participar daquela bagunça. Aí o pai veio: filho, venha para a festa. Ele falou: como é que você pôde receber esse seu filho? Ele já não fala irmão, ele fala esse seu filho, ele já apartou, não é mais meu irmão. Esse seu filho que o desrespeitou, que gastou dinheiro com meretrizes, e você o recebe de volta com uma festa? Ele falou: mas filho, ele voltou para casa depois de ter aprendido com os erros. Ele reconheceu, ele veio para casa para ser recebido novamente. E você acha isso justo? Eu que sempre estive aqui, que sempre dei um duro danado, você nunca, nem um franguinho assado você fez para mim, para dividir com os amigos. Não foi franguinho assado, você está inventando, né? Eu falei um cabrito, mas eu coloquei o franguinho assado que é mais gostoso. Mas enfim, aí, assim, você nunca me deu nada. Aí o pai fala uma coisa que às vezes passa desapercebido pela maioria de nós, que lemos o Evangelho. O pai fala: mas filho, tudo o que eu tenho já é teu. Lembrem-se que ele adiantou a herança do filho mais novo. Portanto, o único herdeiro de tudo é ele. Você é dono de tudo. E o filho sai e a história para por aí. Gente, do que fala essa história? Inveja. Nós até poderíamos dizer o seguinte: o filho mais novo, ele é identificado como o pecado, ou a culpa, se a gente preferir. Ele cometeu um ato, ele fez uma escolha que resultou em erros, em prejuízos, mas ele se sentiu culpado e assumiu a responsabilidade a partir da culpa, porque ele podia ficar lá vivendo uma vida miserável. Não, ele assumiu a responsabilidade dizendo: eu vou voltar e pedir para meu pai me aceitar como empregado, eu não mereço ser filho dele. O pai, ele tem a figura da reconciliação, ele tenta mediar entre os dois filhos. E o filho mais velho? A inveja. O que o filho mais velho inveja? Vamos pensar, gente. Ele inveja o quê? Hã? A herança não, porque ele é dono de tudo. O que ele inveja? Exato, a atitude. O que ele inveja no irmão foi a coragem que o irmão teve de ir para o mundo. Ah, mas ele era o filho certo, ele ficou cuidando da terra comodamente, fazendo aquilo que
Não, para ele não era sacrificante além do esforço físico. Ele não tinha que se colocar em xeque a própria capacidade de resistir ou de falhar. O que ele invejou foi que o irmão teve a coragem de fazer talvez aquilo que ele desejava fazer sempre, mas por conta do que os outros vão pensar e ou talvez da acomodação, ele nunca arriscou. O irmão fez, quebrou a cara, assumiu a responsabilidade, porque em momento algum ele fala assim, olha, eu tenho que voltar para os mesmos direitos. Não! Ele simplesmente retorna com a experiência de vida e é reconhecido como alguém que viveu plenamente as suas escolhas e assumiu as suas responsabilidades pelas escolhas, sem culpas, sem raivas, sem mágoas. Em momento algum ele requer qualquer coisa, ele aceita e é acolhido. Quantos de nós não invejamos aqueles que têm coragem de tentar e torcemos para que ele quebre a cara, para que a gente possa dizer, tá vendo? E aí quando aquela pessoa é reconduzida ao bem, fala, pô, isso não é justo. Quantas vezes passa pela nossa cabeça assim, pô, mas o cara aprontou pra caramba e agora tá aí com uma família bonita, tudo, mas por quê? Não é justo. Quantas vezes nós preferimos levar a nossa vida comodamente, ou então, como alguns dizem, né? Eu vou me isolar do mundo para não ser contaminado por ele. Qual é o mérito? Imagina, eu vou me trancar lá numa montanha para não ter que ser testado. Quem é que está vivenciando a própria encarnação efetivamente? Aquele que se esconde, que se acomoda, ou aquele que dá a cara para bater? Tem uma outra passagem muito interessante. Hoje eu estou cheio de passagem bíblica, né? Mas é que eu conversei com um amigo meu evangélico, ele me deu um monte de dica. Eu não sabia que eu ia falar no centro espírita, mas olha só. Ele estava me comentando sobre a parábola dos talentos. Você lembra a parábola dos talentos? Tinha o dono da bufunfa chegou, reuniu 3, né, empregados e diz, ó, você leva 5 talentos, você 2 e você 1. Ou seja, aquele proprietário, ou vamos dizer assim, Deus, deu a cada um segundo as suas possibilidades de trabalhar, deu uma responsabilidade maior para cada um conforme o seu preparo. E esses 3 saíram com a missão de fazer valer o investimento, produzir mais. Passado um certo tempo, volta o primeiro, que tinha levado 5 talentos, e diz, ó, senhor, estão aqui seus 5 talentos e mais 5, eu dupliquei os seus recursos. Ele falou assim, ó, muito bem, estou satisfeito. O que trouxe 2 talentos, né? Aliás, que levou os 2 talentos, ele falou, olha, está aqui os 2 e mais 2, eu dupliquei também. Muito bem, fizeste bem. Eles arriscaram, investiram, deu certo. Aí chega o outro, o último, que só tinha 1 talento. Assim, tá aqui. Como tá aqui? É isso aí. Eu fiquei com medo de fazer alguma coisa errada, eu escondi na terra. Aí ele não recebeu, né, nenhum elogio. O que essa parábola quer dizer? Todos nós estamos encarnados, todos nós enfrentaremos dificuldades, os chamados tormentos, né, da vida. Todos nós nos depararemos com dificuldades a todos os momentos da nossa vida. Mas se nós preferirmos, para evitarmos errar, nos isolarmos da vida, nós vamos passar uma vida sem incomodar ninguém, mas também sem fazer nada. Uma encarnação perdida. Por quê? Porque não quisemos arriscar sofrer. Porque não quisemos arriscar errar. O erro faz parte do aprendizado. Então, os nossos tormentos voluntários ocorrem quando eu fujo da boa luta. Quando eu dedico a minha vida a querer me comparar ou competir com as pessoas que estão ali no mesmo nível que eu. A inveja, ela estruturou, infelizmente, a nossa sociedade. Tem um pensador que diz que a inveja é que possibilitou
o sistema democrático. A inveja não é só negativa totalmente. Por quê? O que reza o sistema, a ideia democrática? Que todos têm direito, todos são iguais. Todos são iguais? Não. Porque é cada um segundo suas obras, não é isso? Mas a ideia democrática, que é positiva, é estruturada na inveja. Ou seja, todo mundo tem que ter a mesma coisa. Se não tiver, não vale. E não é assim que funciona. Né? Então, não estamos aqui contra a democracia, pelo amor de Deus, tá? Estamos só dizendo que a inveja estrutura isso. A inveja é que estrutura o comércio. Por que eu vou fazer uma escova definitiva? Porque me deu vontade, eu olhei para o espelho e falei, nossa, estou precisando de uma escova definitiva? Geralmente porque a vizinha fez. Ou porque a colega do trabalho está com o cabelo lindo, maravilhoso. Aí existe uma grande motivação de competição. Eu não fico com inveja, por exemplo, de um jovem de 25 anos com aquele peitoral de pombo, né? Com o corpo todo delineado, que ganhou lá o título de Mr. Universo. Mas eu fico com inveja do meu colega que não tem barriga. Por quê? Porque ele, quando eu olho para ele, o corpo dele saudável denuncia o pouco caso que eu tenho com o meu, porque é possível. Por isso que a gente fala, a inveja, ela se estrutura na visão que eu tenho do outro, não no que ele tem, mas naquilo que falta em mim. Aí eu tento fazer o seguinte, já que eu não sou Caim, eu não vou matar o outro, então eu tento apagar o brilho dele, eu começo a falar mal dele, aí a maledicência vem também. Olha o que a inveja faz, a gente chega e começa a falar mal do outro. Aí alguém chega e fala, você viu só, fulano foi promovido, também peixinho. Não, mas tu viu aquele cara lá como ele está bem? Que se eu tivesse a vida dele não faz porcaria nenhuma. Olha como ela está feliz. Também feliz, aquilo é tudo falso. Ou seja, eu não vou destruir a pessoa fisicamente, mas eu tento destruir o brilho dela. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa nossa tendência a querer comparar-nos uns com os outros. Só existe uma comparação que é válida de fazer, eu comigo mesmo. Esse é o grande desafio, superar as dificuldades em mim, ser melhor que eu, e certamente eu serei mais feliz que ontem. Obrigado, gente.